é difícil você considerar que o cuidado ou cuidar é um trabalho que é um trabalho que você pode fazer sem levar em consideração outros aspectos, por exemplo, o aspecto relacional, né? O aspecto de relação com um outro ser que é dependente e que todas as questões éticas e políticas estão envolvidas no trabalho do care. Então, para mim, a ética não é indissociável, é indissociável do trabalho e da política do care, né? E eu acho que é bem a orientação francesa, né? Das especialistas do care na França, não só a Pascale Molinier, como também a Patrícia Paperman, que é uma socióloga que trabalha a gente chama de sociologia política e moral, ou moral e política, e também uma terceira pesquisadora do care, especialista do care na França, que chama Sandra Logier, que ela é filósofa, né, e é uma filósofa que trabalha fundamentalmente com a questão da ética, né, e da relação entre ética do cuidado e o que é o ser ordinário, quer dizer, ela, a partir da literatura propriamente filosófica, ela tenta avançar na questão do que é o care, né? Eu acho que são as três francesas importantes nessa especialidade, né? Nessa área do care, Paperman, Logier e Pascal Molinier, e elas têm também feito tudo para difundir o pensamento das especialistas, das pessoas que trabalham na área do care no mundo anglo-saxão, né? A pioneira, né, na ética do care, que é a Carol Gilligan. A Carol Gilligan fez uma conferência em 2009, se não me engano, na École de Haute Études Sociales, lá na Boulevard Raspail, no antigo Boulevard Raspail, e ela depois houve um dossiê que foi feito sobre a política do care pela Pascale Molinier, numa revista que chama Multitude, e nessa revista Multitude ela publicou uma tradução dessa conferência da Carol Gilligan sobre a ética do cuidado, e essa conferência ela é interessante porque a Carol Gilligan recusa essa ideia de muitas francesas da época em que saiu o livro dela, In a Different Voice, em que as francesas diziam que ela era essencialista e não era feminista, e ela nesse artigo, nessa conferência de 2009 que saiu como artigo no Multitude, ela diz que ela que é uma ética feminista e que ela não é essencialista, embora exista uma leitura essencialista do trabalho dela. Eu li o trabalho dela e acho que é essencialista. Ah, sim? Apesar de tudo, apesar de toda a argumentação que ela desenvolve no outro sentido. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Porque uma das dificuldades que a gente enfrenta como feminista, tentando fazer um ativismo também relacionado à família e à maternidade, uma das críticas é essa crítica do essencialismo. Enquanto sociólogos, a gente considera que há uma naturalização, né, do papel feminino, da situação feminina, do ser feminino, etc. Uma naturalização que remete, portanto, sempre o feminino ao natural, quer dizer, a tudo que é o mundo da gravidez, da maternidade, do parto, da experiência irredutível da mulher enquanto ser feminino, etc. Né? Então, existe essa ideia de que existe uma crítica da parte dos sociólogos de que existe uma essencialização da mulher, no sentido de remeter sempre a mulher ao que faz parte da natureza, quando na realidade você pode perfeitamente desvincular a natureza da construção social, e que a construção social é determinante na realidade, no mundo social, e é essa construção social que cria as desigualdades sociais, as desigualdades entre os homens e as mulheres. Então,
quando a Carol Gilligan diz que as mulheres, quer dizer, que existe uma ética do cuidado que é masculina e uma ética do cuidado que é feminina, quer dizer, ela vai dar aquele exemplo famoso do Hans, né, do Heinz. Então, ela vai dizer que a menina raciocina de uma maneira muito diferente do menino, que racionaliza, quer dizer, que vai pela razão, vai por categorias racionais e que, portanto, por exemplo, vai dizer que a vida é mais importante do que a propriedade e que, portanto, tem que se roubar mesmo para salvar a vida de alguém. Enquanto que a Amy vai invocar toda uma série de razões que são mais próximos do concreto. E ela vai dizer que essa proximidade do concreto, essa proximidade de ver passo a passo o que se pode fazer, etc., sem se vincular a raciocínios abstratos e a raciocínios gerais, é feminino. Quer dizer, na realidade, quer dizer, o que é o essencialismo ou o diferencialismo? É realmente imputar uma série de características a um sexo e uma série de outras características a outro sexo. E acho que a Gilligan realmente relaciona toda uma série de maneiras de raciocinar, maneiras de ser, maneiras de se comportar e uma certa ética como sendo masculina ou feminina, a partir dessas características diferenciais do masculino e do feminino que, segundo ela nunca discute em termos de construção social dessas características, como faz, por exemplo, a Joan Scott. Joan Scott, no trabalho dela sobre o gênero como categoria útil, né, de análise histórica, ela vai mostrar como o masculino e o feminino são que o gênero é realmente a construção social, cultural e histórica do masculino e do feminino. Então ela vai mostrar como é que o masculino é construído socialmente, o feminino é construído socialmente, enquanto que a Gilligan, provavelmente porque ela é psicóloga e não socióloga, que acho que tem uma questão realmente também de disciplinas diferentes, né? Enquanto psicóloga, o contexto mesmo de construção social, ela nunca leva em conta realmente, ou não é para ela um fator explicativo, eu acho, no livro dela, pelo menos a leitura que eu faço do livro, mas claro que cada um pode fazer leituras muito diferentes do mesmo livro e talvez, quer dizer, ela tenha razão dizendo que para ela não há essencialismo. Até que ponto o diferencialismo às vezes não acaba sendo um essencialismo, né? Para mim é a mesma coisa. Para mim são sinônimos. Eu não faço nenhuma diferença entre diferencialismo e essencialismo. Para mim, essencialismo ou diferencialismo são sinônimos. E que se opõe ao universalismo. E o universalismo é um ponto de vista que considera que há uma igualdade, né, entre homens e mulheres, que existe uma unidade, não há dois entes que são irredutíveis, né? Dois pontos de vista que são irredutíveis uma a outra, etc., mas que, no caso do universalismo, é a ideia de que todos os cidadãos são iguais, os homens são iguais às mulheres e que as desigualdades são completamente construídas e que a gente tem que superar essas desigualdades, que é a ideologia predominantemente do feminismo francês, né? Eu acho que na França a maioria das feministas, o grosso das feministas francesas são universalistas. E há uma minoria que é diferencialista ou essencialista, mas essa minoria é uma minoria assim, de intelectuais importantes, né? Mas, por exemplo, alguém como a Françoise Héritier, que é uma antropóloga muito importante né, dentro do quadro das teorias feministas, ela não é diferencialista, ela não é essencialista. Alguém como a Christine Delphi ou como a Danielle Piagoata, que são sociólogas de tipo, que são sociólogos do gênero, que trabalham com a questão das relações de gênero,
nenhuma nem outra são diferencialistas. Elas se consideram feministas materialistas, feministas socialistas e ao mesmo tempo universalistas do ponto de vista da concepção que elas têm, né, do mundo, das relações sociais entre homens e mulheres, etc. Na minha última leitura que eu fiz da Fabienne Brugère, ela faz uma relação entre, ela dá um salto entre o que seria o diferencialismo, de identificar essa diferença ética entre homens e mulheres, para um universalismo, que seria uma proposta política de uma política do care. Sim. Que é uma política universalista, pelo que eu estou entendendo. Sim. Então, é por isso que eu ainda estou fazendo um pouco essa diferença entre o essencialismo e o diferencialismo. Sim. Será que o diferencialismo talvez não possa ser uma abordagem apenas um pouco mais pragmática do feminismo, no sentido em que você parte simplesmente da constatação de que a maior parte da mão de obra do cuidado é feminina e que, por isso, por uma questão de dado objetivo social, existe uma diferença ética entre aqueles que desempenham a função do cuidado, majoritariamente, e aqueles que não desempenham a função do cuidado ou que não são cuidados. E que são cuidados, né, a maior parte do tempo. É possível fazer essa leitura? Como que a gente pode... Olha, eu realmente não faço essa diferença entre diferencialismo e essencialismo. Então, eu tenho muita dificuldade de fazer essa diferença e achar que diferencialismo dá alguns elementos de análise ou de explicação ou de conteúdo que o essencialismo não dá. Porque eu realmente não vejo diferença entre os dois. Para mim, são dois conceitos que são equivalentes, que eles são dois nomes para a mesma coisa, que é o contrário do universalismo. Mas eu acho que você pode realmente conceptualizar de uma maneira diferente, né? Eu acho que tem sentido, quer dizer, o seu ponto de vista tem sentido, mas você parte do ponto de vista de que existe uma diferença entre os dois termos. Para mim, como eu não vejo diferença. Um verbete chama Diferença entre os Sexos. E aí ela é a teoria, são as teorias da diferença entre os sexos. Então ela discute sobre o universalismo, depois ela discute sobre o diferencialismo e depois ela discute sobre a teoria queer. Colocando que o universalismo é o o diferencialismo seria 1 mais 1, ou seria um 2, e o queer seria nenhum nem dois, né? Que seria uma multiplicidade, na realidade, de modos de ser sexuado. Então, eu acho que esse texto da Françoise Collin pode ser útil, porque você está colocando todas as questões sobre diferencialismo, essencialismo, etc. E o texto, e o dicionário também tem esse verbete sobre maternidade, tem um verbete sobre feminismo, movimento feminista, que é da Dominique Fougerolas. Então, e todos eles são verbetes que têm uma referência bibliográfica, assim, mais importantes. Acho que deve ter 5 ou 6 de cada verbete. E no fim do volume tem uma bibliografia geral que é bem mais extensa. Mas eu acho que essas bibliografias específicas, dos temas específicos sobre os quais você está interessada, coisa que vale a pena olhar esse dicionário. Só que como esse dicionário é de 2000, a gente só fez uma atualização em 2004 e o Care foi introduzido na França de uma maneira bem mais ativa a partir de 2005, porque o Les Outils des Autres é um livro que data de 2005, foi a partir de 2005 que se desenvolveu bastante, né, toda essa literatura. O que você quer dizer com esse ativismo de mães, né? Porque realmente aqui na França eu não tenho experiência de movimentos sociais que eu conheça que seja
o movimento de mães, né? Eu conheço estudos sobre o movimento de mães na Argentina, conheço estudos sobre os movimentos de mães em São Paulo de 2006 para cá, que surgiram nas periferias, né? Com assassinato de jovens, de adolescentes, etc. Portanto, a mobilização e organização de mães contra essa chacina, né, de jovens, de adolescentes, que eram os filhos deles. Mas aqui, bom, imagino que você faça parte, portanto, desse grupo que trabalha, mas não é um grupo visível, né? Então não dá para... Eu não... E justamente o nosso interesse em articular o feminismo com esses movimentos é justamente trazer uma abordagem que faz uma crítica da naturalização desse papel, sem, no entanto, ignorar as questões do cotidiano que surgem da relação de cuidado entre a mãe e a criança, por exemplo, ou mesmo entre a mãe e a babá que ela contrata, e a terceirização desse trabalho de cuidado. E eu acho que a dificuldade de visibilidade desse movimento dentro do feminismo é muito por conta de uma postura de resistência à naturalização do papel da mulher na sociedade. Claro. Então, a nossa dificuldade hoje, e a gente tem buscado leituras e conselhos nesse sentido, é como a gente fazer um ativismo que contemple as demandas da maternidade e que seja feminista. E que seja visível pelo feminismo. Sim. Deve ser possível, né? Eu acho que tem muita coisa sobre maternidade, né? Tem bastante coisa sobre maternidade. E de um lado, bom, toda a literatura francesa, embora uma parte seja meio discutível, por exemplo, os textos da Elisabeth Badinter, né? Que você pode fazer muitas críticas, mas ela tem várias coisas sobre maternidade. E depois tem, assim, por exemplo, a Yvonne Knibeler, né, que já tem coisas mais interessantes, assim, fundadas, etc. Mas, em geral, são as historiadoras, né, que trabalharam sobre a questão da maternidade, a relação entre a maternidade e o feminino ou o feminismo. Mas eu acho que existe, sim, uma reflexão já na França sobre essa questão. Ao mesmo tempo, tem uma crítica, que é essa crítica da política de humanização como também um veículo de essencialização, naturalização do papel da mulher na família. É uma crítica também sobre o Bolsa Família, por exemplo, como reforçando isso, Claro, né? claro. E por mais que tenham coisas muito interessantes desses programas, talvez ainda falte um pouco uma visão feminista que alimente a política, né? Sei, alguma coisa assim. Papers que eu estou como debatedora, portanto eu acabei de ler, eles são sobre políticas públicas de saúde, políticas de cuidado, né, em relação à família, e tem toda essa discussão sobre familiarismo, sobre maternalismo, sobre políticas públicas que essencializam o papel da mulher. O paper do Brasil, que é de uma ex-doutoranda minha, que atualmente está na UFMG como professora, que chama Yumi Garcia dos Santos, é sobre toda essa questão da Bolsa Família e de outras subvenções que tem a mulher realmente como sendo a base, o foco. E então tem todo o caráter moral, né, da mulher como ser moral, que você pode ter confiança porque não vai beber todo aquele enorme recurso que a Bolsa Família dá, enquanto que os homens, é impressionante como os homens nas classes populares bebem, né? Quer dizer, você vai fazer 10 entrevistas, 9 as mulheres dizem que os homens bebem demais e que não trabalham, que contam com você, etc. Então, contar com as mulheres é realmente contar com o ser moral da mulher, o ser cuidador da mulher, etc. E ela faz uma análise muito interessante, a Yumi. E essa doutoranda das
do laboratório que você está ligado, do IRIS, ela é chilena e ela faz o mesmo tipo de análise em relação às políticas que tem no Chile de subvenção, de transferência de renda, né? São políticas de transferência de renda para famílias, onde, claro, é a mulher que é visada, então, inclusive, quanto menos respaldo você tenha de homem, mais pontos você tem para ganhar mais recursos, mais subvenção. Então, eles contam que chegam lá e vê a mulher escondendo as botas do homem embaixo da cama, porque tem um homem, mas o homem tem que ficar totalmente invisível. Tem que estar ausente, né? Para que elas possam se beneficiar da bolsa. Então, é muito interessante esse texto também. E tem uma terceira, que é um texto de uma mexicana, que é sobre... É um texto de uma mexicana interessante, que é sobre cuidado de idosos mesmo. Assim, políticas de cuidado de idosos. Os dois outros eram de subvenção em relação à saúde. O que você acha da medida da licença maternidade estendida? Olha, quer dizer, é muito difícil em si, assim, né? Porque dito em si, é claro que a gente vai ser a favor, né? Porque a pessoa vai poder ficar cuidando, né? A mãe vai poder ficar cuidando do filho, da filha, um tempo maior, vai poder, portanto, deixar de lado o trabalho profissional, fora de casa, etc., para poder educar, criar, né, e ao mesmo tempo desfrutar dessa relação com a criança, etc., por mais tempo. Na prática, o que a gente vê, assim, enquanto sociólogo, é que, primeiro, só pegam essas licenças as mulheres que têm um salário tão baixo que não vai fazer diferença. Receber pouquíssimo, porque é muito pequena a ajuda parental que a gente tem nessa, como chama, não sei o quê, de educação, congé parental. Mas tem acho que é APE, não é? Alocação parental de educação. Que é estendido para os homens, né? Sim, então, agora os homens aqui nunca pegam, porque é pouco dinheiro. As mulheres que pegam são mulheres que têm pouca renda, então não vai fazer grande diferença. Quer dizer, as mulheres executivas nunca vão pegar, as universitárias nunca vão pegar, porque o que elas ganham há uma disparidade muito grande entre o que elas ganham e o que elas vão ganhar com o APE, que é menos de uma metade de um salário mínimo, né? Então, não dá para você prescindir de um emprego interessante, etc., para pegar uma alocação, uma licença que vai te dar pouco recurso. Então, o que a gente vê é que são pessoas que têm um trabalho duro, penoso, cansativo, não valorizado, um emprego que é ruim, e aí vão pegar essa licença. E depois, quer dizer, aí também é uma crítica, né? E é um aspecto negativo desses alocação parental de educação, é que elas têm muito mais dificuldade depois de retorno ao trabalho. Por quê? Porque ficaram 2, 3, 4 anos sem se aperfeiçoar, sem se formar, sem se atualizar, etc. Então você chega de novo no universo de trabalho que já andou muito, né? E ainda mais hoje em dia com internet, com programas informáticos, etc. Não é a mesma coisa o que você deixa há 3 anos e o que você vai pegar 3 anos depois, quando você resolve voltar ao trabalho. Então, a volta ao trabalho é muito difícil, no caso de uma licença maternidade. E do ponto de vista assim, do feminista em relação a emprego feminino, o fato de que a gente acha que o trabalho das mulheres é importante, que dá autonomia, etc., é muito ruim porque a gente vê que diminui, quer dizer, há um aumento de mulheres inativas e uma diminuição de mulheres em atividade na faixa dessas, né, de 2 filhos pequenos, um filho pequeno, etc., que é enorme, né? Que é do tipo assim, em poucos anos, 2, 3 anos, diminuiu mulheres com 2 filhos de menos de 3 anos, ou menos de 4 anos, filhos pequenos, passou de 65% que trabalhavam para 50% que trabalham. Quer dizer, houve uma diminuição muito grande do trabalho assalariado das mulheres, que
estão usando as alocações, né? Mas eu não sou contra, por princípio, a alocação. Acho que teria que ser teria que ser combinado de alguma forma, né, com a possibilidade de manter a sua formação, manter a sua qualificação, mesmo estando, né, algum tempo em inatividade, cuidando do filho, etc. E também que não seja assim uma alocação que seja tão pequena que as pessoas que ganham mais e que precisam ganhar mais não tenham possibilidade de ter acesso a esse tipo de subvenção, porque é muito pequena a alocação, né? Qual você acha que seria o papel das estruturas de acolhimento para crianças pequenas, bem pequenas, com menos de 1 ano? Creche, né? É. Creche ou estruturas intermediárias, né? Aqui na França... Guarderia. No Brasil não existe, a gente não vê as estruturas. Não. Ou você tem uma creche que é realmente período integral, dificilmente você vê creche que tem meio período, e você não tem essas estruturas intermediárias que tem aqui, que talvez possibilitassem, por exemplo, da mulher fazer uma formação profissional Claro. e o desfrutar de um congê. Isso, ao mesmo tempo, né? Que possa ao mesmo tempo se formar para continuar a manter a sua qualificação e ao mesmo tempo ter essa possibilidade de um congé parental de educação, né? Seria realmente uma coisa que seria importante. Eu acho que a França, comparado com países como o Japão ou o Brasil, evidentemente, tem muita estrutura para justamente as mulheres poderem continuar a trabalhar mesmo com filhos pequenos, tanto que trabalham com filhos pequenos. Tem diferenças enormes, assim, de número de mulheres que trabalham. Eu fiz uma pesquisa no início dos anos 2000, era assim, mulher com um filho pelo menos de menos de 3 anos, a porcentagem de mulheres que trabalham com crianças pequenas no Japão era de 28%, aqui ela é de 80%. Uau. Você vê a diferença, né? Quer dizer, quase todo mundo trabalha com filho pequeno. E no Brasil dependia entre 50% e 60%, dependia de se tinham ou não acesso justamente a creches, estruturas de guarda, de ficar com as crianças, etc. Né? Então, acho que a França é bem privilegiada, assim, se você pensa em termos comparativos, né? Porque aqui a gente reclama muito, né? Diz que não tem suficiente, tem muito pouco. Mas vai comparar com outros países, você vai ver que a França está numa situação ainda hoje muito boa, né? Mas acho que as políticas públicas não têm sido as mais favoráveis, porque, por exemplo, essa da alocação de parental de educação, você vê todos os problemas que ele suscita, né? De socialização, de dificuldade de conservar a qualificação, de acabar realmente se tornando uma inatividade mais prolongada. Mas não é todo mundo, porque eu, assim, individualmente conheço várias pessoas que tiveram 2 filhos, tiveram licença de 2, 3 anos, tiveram 3 filhos, o terceiro filho, pegaram de novo uma licença de 2, 3 anos e que voltaram ao trabalho. Mas você vê que, pelas porcentagens, pelas estatísticas, que tem sido um instrumento para diminuir o emprego feminino. Mas também, agora é a última pergunta, prometo. Uma coisa que eu tenho pensado, talvez, eu não sei se existe algum dado sociológico sobre isso, mas talvez também as condições no mercado de trabalho também incentivem essas mulheres a ficarem em casa. Talvez o mercado de trabalho tenha piorado as condições. Sim, claro. E aí, na hora que você vai tomar a decisão... Isso. Claro. Não, é importante considerar isso. Claro que a situação de crise se aprofundou e com o aprofundamento da situação de crise tem muito menos oportunidades no mercado de trabalho. Os isso contratos mais flexíveis. Empurra ainda mais as pessoas a terem isso como alternativa. Né? Bom, então queria te agradecer. Imagina. Foi ótimo.